Ana, existe um projeto que está na minha relatoria do senador Tasso Gereissati, que é Lei de Responsabilidade Social. É um projeto fantástico. Antes da pandemia, a gente já tinha um índice, hoje a gente não tem mais esse índice. O índice de miséria no Brasil era de 4%. Então, a gente estabelece metas de 4 anos, vai diminuindo 0,5% ao ano, em alguns casos 1%, para chegar a ter apenas 1%. Saímos de 4% para 1% de miseráveis. A única coisa que eu não admito, e não posso admitir, como mãe, como mulher, como cidadã, como professora, como política que sou e como cristã, porque sou católica e tenho muito orgulho de vir de um lar católico, é que alguma criança durma com fome no Brasil. Isso é inadmissível. Um Brasil que alimenta o mundo, nós alimentamos 800 milhões de pessoas no planeta, não temos condições de encher a barriguinha das nossas crianças. É até difícil como mãe a gente dizer isso, porque assim, amamentei as minhas filhas e eu sei o que é o choro de uma criança com fome. Quer dizer, a gente se coloca no lugar de todas as mães. E terá orçamento para isso, terá orçamento para isso. Essa lei de responsabilidade social, ela tem critérios, ela tem prazos e ela tem punição para nós mesmos. Quer dizer, se nós não colocarmos dinheiro para investir na educação, se nós não colocarmos dinheiro para investir nos programas sociais, na transferência de renda e na qualificação do nosso trabalhador, nós temos que cortar automaticamente recursos do que a gente chama de supérfluo, né? Só para ter uma ideia, Ana, lamentavelmente, né, existe no orçamento brasileiro quase 20 bilhões de reais de impostos que vocês pagam e que nem eu, como senadora da República, sei para onde que está indo, que é o orçamento secreto. Vai lá para os currais eleitorais de alguns parlamentares, emite-se uma nota fria, paga-se esse valor e não se executa o serviço na educação, na saúde, no meio ambiente, na segurança pública, na casa popular e tudo mais. Nós vamos dar transparência absoluta. Na hora que colocarmos ali no portal da transparência, todos os ministros, com uma canetada, vou baixar um ato. Todos os ministros têm que colocar no portal da transparência cada centavo do dinheiro do povo que está sendo investido. Ele é o fiscal. O cidadão vai ser o fiscal daquilo que está sendo utilizado, o dinheiro público, até para questionar, para cobrar. A partir daí, o orçamento secreto, metade desse dinheiro, ele volta para os cofres públicos, porque o parlamentar não vai ter como justificar um dinheiro que não está sendo executado. Então, dinheiro tem. A gente tem renúncias fiscais também, Ana, na ordem de 340 bi. Algumas precisam ser revistas. Se a gente falar em 10%, é 35 bi. O dinheiro tem. Denise, é triste demais. Eu já morei em São Paulo e agora eu tenho andado muito por São Paulo e outras capitais. Mas São Paulo, eu posso dizer, eu nunca tinha visto tanta gente na rua, eu nunca tinha visto tanta gente passando fome. Eu nunca imaginei o que nós estamos vendo. E eu não estou falando da boca para fora, não. Eu fui ver. Eu estive sentada no chão com crianças e crianças não sabem quem é a Soraya, não estão ali, né, preocupadas com questão de voto, de política, e eu perguntei para elas, porque tem gente negando que a fome aumentou no nosso país, né? E eu perguntei para as crianças, de um bairro bem humilde, é verdade que tem gente passando fome? Vocês conhecem alguém que passa fome? E aí eles começaram a levantar as mãozinhas assim, ó. Eu passo, tia. E aquilo me deixou, assim, extremamente chocada. Isso foi no começo, foi antes da minha candidatura ainda. Mas, enfim, a gente tem andado e tem visto essa questão grave. O auxílio emergencial vai ter que ser mantido, porque não é por conta da virada do ano do Réveillon... O Auxílio Brasil, no caso. O Auxílio Brasil. É que nós demos o auxílio emergencial lá atrás, ele mudou de novo, mas foi um auxílio. Enfim, o Auxílio Brasil deverá ser mantido, porque não é pela virada do ano que as pessoas vão parar de passar fome. Nós vamos ter que bancar isso e apertar o cinto de outra forma, porque precisamos ter responsabilidade. Mas essa questão no Brasil precisa ser abraçada por nós e tirar as pessoas dessa situação de miséria, né? O número é absurdo, são cerca de 33 milhões de pessoas. Quando dizem segurança alimentar, eu digo o seguinte, vocês me perdoem aí, quem é da parte técnica da nutrição, mas quando a barriga da gente dói, Denise, é fome que a gente sente. Quando a barriga ronca, ninguém vai falar, eu estou com insegurança alimentar, eu estou com fome. Então, isso é primordial. E para cuidar das pessoas, a gente precisa cuidar das contas. Esse é o grande problema, por isso que eu coloquei lá no nosso plano de governo acabar com a miséria extrema. O problema hoje, Laís, não é falta de dinheiro, não. É falta de foco no programa. Por exemplo, nós entendemos que um auxílio emergencial, como existe hoje, dos R$400, não deve ser o mesmo valor para um jovem de 20 anos e para uma mãe que tem 2 crianças pequenas.
Nós precisamos ter foco. O que é a focalização no programa? Precisa dar mais dinheiro para uma mãe com crianças pequenas do que para um jovem solteiro. Por que isso? Porque quase 40% das famílias hoje que passam por privação alimentar têm crianças pequenas com menos de 10 anos. Então, nós temos aqui preservar a família é olhar para as famílias mais miseráveis, elas que merecem atenção e merecem mais recurso do que os jovens solteiros. É uma questão de prioridade, não dá para prometer tudo para todo mundo. Então, na escolha de prioridade do nosso programa de governo, é focar no que chamamos da miséria infantil. Portanto, famílias com crianças pequenas devem receber mais benefício do que os outros. Lembrando que o Brasil tem comida. Isso é o que nós precisamos dizer. A Europa não tem comida suficiente, precisa importar de fora. A China não tem comida suficiente para os padrões de nutrição que deseja e tem que comprar de fora. A África, com todo o sofrimento que tem, não tem comida suficiente. O Brasil é o país que mais produz comida no mundo, ou o segundo maior exportador de comida do mundo. Como é que a gente banha a fome? Evidentemente que é distribuindo a comida que nós temos para que ela não falte no lado de todo mundo. A engrenagem capitalista transformou essa distribuição em negócio, por um lado, e em omissão criminosa do outro. Como é que a gente faz isso? É um governo que tenha compromisso em erradicar a pobreza. A minha proposta está escrita, e eu peço que as pessoas aprofundem, porque eu volto a dizer, digo de onde vem o dinheiro. É garantir que no meu governo nós vamos banir a linha de pobreza de todos os lares brasileiros. O que é a linha de pobreza? R$ 471 por pessoa, por domicílio, por mês. Então, suponha que uma senhora ou um senhor ganhe R$ 1.200 por mês, trabalhando ou com salário mínimo, ou com carteira assinada, não interessa, ou de BPC ou de aposentadoria rural. Mas ele tem 3 filhos, então é 1.200 dividido por 4. Isso dá R$ 400 por cabeça. Então, falta R$ 171 para atingir a linha de pobreza por cabeça. Eu boto 172, que é para ficar acima da linha de pobreza, e essa família vai receber uma complementação de maneira que ninguém mais fique abaixo da linha de pobreza no Brasil. Nossa, demagogia, mentira. Não. Vamos lá, como é que eu vou financiar isso? Ele custa 380 bilhões de reais por ano. Já disse que o Brasil passou para os bancos 500 bilhões de reais. Portanto, o problema não é dinheiro, o problema é aonde é que nós estamos botando o dinheiro. Mas como a gente ainda vai ter que continuar pagando juro, porque a gente não vai dar calote na dívida, eu preciso dizer, enquanto eu não resolvo esse problema do juro, como é que eu vou fazer para financiar isso e não ser uma promessa mentirosa de um povo que está tão machucado e sofrido por anos de demagogia e de ódio que estamos vendo agora no Brasil. É assim, juntando o BPC, juntando a aposentadoria rural, juntando o atual orçamento do Auxílio Brasil, que se chamava Bolsa Família, mais as transferências, Vale Gás, auxílio caminhoneiro, quando nós temos 300 bilhões de reais, falta 80. Falta, na verdade, 79 bilhões. Eu estou propondo criar um imposto sobre as grandes fortunas, pequeno, 0,5% apenas a 1,5%, apenas sobre os patrimônios na pessoa física, ou seja, esqueça as empresas, não vão pagar nada, mas na pessoa física, quem tiver 20 milhões de reais ou mais de fortuna, vai pagar 50 centavos a cada 100 reais de fortuna, e isso eu arrecado os 79 bilhões que falta, e aqui está como eu vou banir a fome. Porém, não basta fazer isso, nós precisamos, no Brasil, devolver à nossa estrutura organizacional uma política de abastecimento e preços. O que é isso? O Brasil já teve, eu não estou inventando a roda. Os europeus fazem, os americanos fazem, todo mundo sério faz, e o Brasil fazia e deixou de fazer por conta da confusão política e de corrupção que tomou conta do nosso país nos últimos 25 anos. A ideia qual é? É que o governo, quando chegar a hora da safra, o governo, pelo seguro e pelo preço mínimo, garanta que o produtor não vai ser esfolado pelo atravessador, porque ele não tem capital, ele tem que vender a coisinha dele, então vai vender todo mundo ao mesmo tempo, o preço despenca e muitas vezes o pequeno produtor, especialmente, tem prejuízo. A hora do governo entrar é garantindo preço mínimo, o que a iniciativa privada não comprar, o governo compra. Monta estoque regulador e quando houver entre safra, ou seja, uma seca, uma crise de abastecimento, uma puxada de comércio exterior, como está acontecendo agora, a inflação dos alimentos no Brasil é a maior dos últimos 30 anos. 20% é a inflação dos alimentos. Não é por nada, não houve seca, não houve nada. É porque a China entrou bombando, a Europa entrou bombando e eles estão vendendo para fora para faturar em dólar, deixando a mesa do brasileiro com fome. 125 milhões de pessoas não fizeram as 3 refeições hoje. E 33 milhões passaram fome completa, entre elas, 1 de cada 4 crianças apenas fez as 3 refeições. Isso não é cristão, sabe? Então, se eu tenho um abastecimento,
Eu compro, guardo, na hora que houver a entre-safra, eu vendo a um preço moderado para a população poder não ser explorada pela especulação. O outro candidato aí foi em Santa Catarina esses dias e falou que lá tinha 500 mil pessoas passando fome. Foi num programa de televisão, foi prontamente rebatido. Tem gente que passa fome? Tem, mas não nesse número todo. Famílias abaixo da linha da pobreza, quando começou a pandemia, tinha um percentual, aumentou durante a pandemia e agora já voltou a cair. Por quê? E está num nível abaixo de quanto nós assumimos. Por quê? Dado o Auxílio Brasil. O que diz aí as entidades? Que pobreza é aquela pessoa que vive abaixo de 1,9 dólares por dia. São mais ou menos R$20, né? Nós já pagamos, são R$10, na verdade. Nós já pagamos o dobro disso no Auxílio Brasil. Então, a pessoa que, porventura, está passando essa necessidade, ela pode recorrer ao Auxílio Brasil e vai ganhar o dobro daquilo que se diz, né, que é a pessoa que vive na linha da pobreza. Agora, tirar as pessoas da linha da pobreza é um trabalho gigantesco. São pessoas que foram, ao longo dos anos, acostumadas a não se preocupar ou o Estado negar uma forma dela aprender uma profissão. E nós pensamos e trabalhamos de forma exatamente diferente. Quando nós criamos a Lei da Liberdade Econômica lá atrás, é para permitir qualquer pessoa abrir esse negócio. Qualquer. Você quer vender uma carrocinha de cachorro-quente na praça. Você não tem que ter estudo para isso, né, com todo respeito. Você tem que entrar com o pedido de alvará e a prefeitura conceder. A prefeitura levava aí meses ou anos para conceder isso. Com essa nova lei nossa, não só um cachorro-quente na praça, uma senhora que abrir, por exemplo, um salão de beleza, ela entra com o pedido de alvará, assim, em 30 dias. A prefeitura não conceder, ela está autorizada a começar a trabalhar. Então aí você começa a combater realmente as ditas desigualdades. Nós agimos de maneira diferente do outro lado. O outro lado quer manter as pessoas pobres para mantê-las sob seu domínio, né? Dando, muitas vezes, apenas dando alguma coisa e não dando a vara para pescar. Você pode ver, com o Bolsa Família até o ano passado, tinha família que ganhava R$60 por mês. Se ela, porventura, conseguisse um emprego, ela perdia o Bolsa Família. Nós acabamos com o Bolsa Família, criamos o Auxílio Brasil, R$600 no mínimo, e se qualquer pessoa achar emprego, por 2 anos, ela se mantém ganhando o Auxílio Brasil, inclusive ganhando mais de R$200 por mês. Daqui a 2 anos vai ser reanalisada a situação dela. Se ela perder o emprego, continua no Auxílio Brasil. Caso contrário, daí sim que ela venha a perder.